Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos aqueles que aqui estão ouvindo esta ministração e os que estão me assistindo. Hoje nós vamos estar subordinando a nossa reflexão ao tema aprendendo mais da arte do diálogo sexual. A arte do diálogo sexual. Abramos as nossas Bíblias em 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 2 até ao verso de número 5. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vamos ler ainda aos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 13 e o verso de número 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu vou pedir à minha esposa para que se sente aqui na frente, olha, a fim de que o Fernando possa também registrar a presença dela, porque ministrante sobre este assunto, sem estar acompanhado pela esposa, é uma incoerência, não é verdade? Por isso, eu gostaria que a minha esposa estivesse bem aqui à frente, perto de mim. Gente, este é um assunto que em algumas igrejas ainda se constitui um tabu que precisa ser quebrado. Eu quero dizer a vocês que o melhor lugar para se aprender sobre sexo e sexualidade não é na escola. Não é na escola. Apesar da tentativa dos responsáveis pela educação no nosso país em querer ensinar na escola sobre sexo e sexualidade, a escola não é o melhor lugar para se aprender sobre este assunto. Por quê? Porque muitas vezes quem está ensinando para os nossos filhos pequenos, os nossos filhos adolescentes, os nossos filhos jovens, não são pessoas comprometidas com a palavra, não são pessoas comprometidas com o Evangelho. Muitas vezes são pessoas que têm uma visão do sexo e da sexualidade completamente distorcida e oposta aos princípios da palavra de Deus. Aí você me pergunta, numa ordem, qual seria o lugar primeiro onde este assunto deveria ser discutido, ensinado, ministrado? Em casa. Não é na igreja, em casa. Isso está em Deuteronômio, capítulo de número 6, quando Deus coloca para os pais a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Depois na igreja. Isso que está acontecendo aqui, eu acho um avanço muito grande, porque nós, como igreja, estamos
preocupados com um assunto que nem sempre é discutido, é tratado, é falado, é ministrado na igreja. Parabéns para você que veio hoje. Segundo o casal Master e Johnson, duas autoridades no assunto, americanos, eles são americanos, eles dizem que pelo menos 50% dos casamentos são prejudicados por alguma forma de desajuste ou disfunção sexual. Gente, uma vida sexual não resolvida no casamento pode comprometer todo o relacionamento conjugal. O sexo não é tudo. Porém, quando não há ajustamento sexual, todas as outras áreas na vida do casal e no casamento pode ser profundamente afetada. Muitos relacionamentos estão desestruturados, abalados, desajustados, e a causa está nesta área da intimidade do casal. Por isso, cabe aqui algumas perguntas para você responder a você mesmo. Você foi orientado sobre sexo por seus pais? Como os seus pais falavam deste assunto lá no processo de educação, quando na infância, adolescência e juventude? De que forma você obteve orientação sexual? De que forma você trata sobre este assunto com os seus filhos? O sexo é um presente de Deus para você? Como você vivencia esta bênção da sexualidade? É difícil para você falar sobre este assunto? Por quê? Eu penso que ajuda muito quando o casal tem consciência das bênçãos que Deus planejou para o homem e para a mulher através do ato sexual. Preste atenção que eu disse que estaríamos hoje falando sobre qual a diferença entre fazer sexo e fazer amor. Não é difícil fazer sexo. Um pouco mais complicado é fazer amor. Sexo, basta um pênis e uma vagina. Fazer amor é necessário mais do que isso. Quais são as bênçãos planejadas por Deus através do ato sexual para a mulher e para o homem? Isso tem a ver com o conhecimento da palavra em relação a esse tema. Primeira bênção, a bênção do companheirismo. Vamos dizer juntos? Qual é a primeira bênção? A bênção do companheirismo. Preste atenção nisto. Quanto mais o casal se entende sexualmente, mais companheiros eles se tornam. Eu vou repetir isto. Quanto mais o casal se entende sexualmente, mais companheiros eles se tornam. Segunda bênção, a bênção da unidade física, emocional e espiritual. Interessante. O sexo também tem um lado espiritual
porque fala de uma aliança. Paulo chega ao ponto de dizer que é exatamente na hora do ato sexual que os dois se tornam um, no sentido mais profundo da palavra, se tornam um. Por isso, esta é a segunda bênção planejada por Deus através do ato sexual: unidade física, emocional, espiritual. Quanto mais o casal se entende sexualmente, mais eles crescem e se aprofundam em unidade. Terceira bênção, a bênção da procriação. É a partir do ato sexual que acontece a concepção, o encontro do espermatozoide com o óvulo pronto para ser fecundado. Procriação. Você já pensou, você já parou para pensar no milagre da concepção? Você já parou para pensar no milagre do encontro do espermatozoide com o óvulo pronto para ser fecundado? No quanto isso é profundo, misterioso, complexo, tremendo. Quarto, a bênção do prazer e do gozo conjugal. Gente, quanto mais o casal se entende no ato sexual, mais eles ampliam o gozo e o prazer conjugal. Isso precisa estar bem claro. Eis a razão porque este é um assunto importante para estar sendo abordado no casamento. O que o ato sexual significa para o homem? O que o ato sexual significa para a mulher? Às vezes, a mulher não atenta com mais cuidado para isto, porque não sabe o que isto significa para o homem. Às vezes o homem não é criterioso na observação sobre este assunto, porque ele não sabe o que isto significa para a mulher. Primeiro, isso tem a ver com a fisiologia do sexo. Primeiro, para o homem, o sexo para o homem satisfaz seu instinto aguçado sexual. O instinto sexual do homem é mais intenso, mais forte do que na mulher. E o sexo satisfaz esse instinto natural. Segundo, satisfaz seu senso de masculinidade. O que é um homem sem uma ereção? O que é um homem sem uma ereção? Você já pensou nisso? A ereção, gente, é a referência da própria masculinidade. Por isso, o sexo para o homem satisfaz seu senso de masculinidade. Isso tem a ver com autoestima. Isso tem a ver com autoimagem. E isso pode ser projetado no sucesso ou no fracasso profissional, ministerial ou em outras áreas da vida. Terceiro, aumenta seu amor pela esposa. Quanto mais o homem é compreendido pela mulher nesta área, fazendo com que ele se realize, mais ela terá ao seu lado um homem crescendo em amor por ela, porque aumenta o amor do marido pela esposa quando
são bem resolvidos nesta área. Quarto, reduz as tensões no lar. Interessante. Um homem sexualmente reprimido fica com o seu sistema nervoso à flor da pele naturalmente. Vou repetir isto. Um homem sexualmente reprimido fica com o seu sistema nervoso à flor da pele. O seu grau de irritabilidade fica lá em cima, porque a prática do ato sexual para o homem também reduz a tensão ou as tensões na relação de casal e de família. Por último, 5, proporciona-lhe a mais emocionante experiência da vida conjugal. Você sabia que um orgasmo não dura mais do que 10 segundos? Mas são 10 segundos que vale para fazer toda a diferença na semana. São 10 segundos que valem para fazer toda a diferença no mês. O que o sexo significa para a mulher, gente? E eu gostaria que as mulheres aqui e as que me assistem prestassem bem atenção nisto. E eu espero que esse DVD seja assistido por muitas mulheres. Porque não é um assunto pertinente apenas para o homem, apesar de o instinto, normalmente da mulher, ser mais ameno, ou por que não dizer o desejo não ser tão forte e intenso para a busca como do homem, mas é do interesse das mulheres, lógico. Primeiro, satisfaz seu senso de feminilidade. Quanto mais a mulher se entende com o marido e o marido a entende sexualmente, mais feminina ela se sente. Segundo, assegura-lhe do amor do marido. Talvez esta seja a forma mais eficiente para se declarar, para validar, para demonstrar, para se assegurar de que é amada e de que se ama. Sexo para as mulheres também satisfaz seu instinto sexual. Deus também colocou na mulher esse mecanismo, glândulas que produzem hormônios que levam a mulher a desejar, a querer. Proporciona-lhe relaxamento do sistema nervoso. Vocês sabiam que toda mulher frígida é extremamente nervosa? Eu não estou dizendo que toda mulher nervosa é frígida, por favor. Senão vão começar a rotular o frígida. Essa daí é frígida. Não estou dizendo que toda mulher nervosa é frígida. Eu estou dizendo que toda mulher frígida tende a ser nervosa. Por quê? Porque o ato sexual, quando há ajustamento e realização, consequentemente há relaxamento do sistema nervoso. E para a mulher, por último, também dá a suprema experiência da vida conjugal. Quando eu falo, gente, em fazer amor, eu estou pensando
na prática do sexo dentro do casamento de forma abundante. E quando eu falo sexo de forma abundante, não estou falando em compulsão sexual. Eu não estou falando em quantidade. Todo dia, toda hora, a todo instante. Tudo que é demais não é legal. Tudo que é demais não é bom. Querem uma prova? Coma filé mignon no almoço, filé mignon na janta, filé mignon no café. Filé mignon no outro dia, no café, no almoço e na janta, na merenda. No último chá da noite, mais um filé mignonzinho. Vai chegar uma hora que você está pedindo ovo frito. Por melhor que seja, tudo que é demais perde a qualidade. Se vocês me entendem, digam amém. Você já experimentou ficar uma semana sem comer carne e depois você participa de um churrasco? O sabor da carne é diferente, sim ou não? Quando você fica uma semana sem tomar café, depois você toma o café, o sabor não é diferente? Se você toma toda hora, chega uma hora que dá mal-estar. Tudo que é demais, tudo que é exagerado, não presta. Eis a razão porque tem algumas mulheres que fogem dos maridos. Elas inventam uma desculpa. Um dia é dor de cabeça, outro dia está menstruada, outro dia está cansada, outro dia está no propósito, outro dia ela fez um voto, outro dia é dia santo. Porque o marido não dá um tempo. Porque o marido não é alguém que sabe dosar, equilibrar. Eu e minha esposa somos muito abertos sobre isso. Fazer por fazer, não vamos fazer. Fazer por fazer, não vamos fazer. É preciso fazer para valer a pena, para cumprir o propósito para o qual Deus nos fez como seres sexuais. Se vocês me entendem, digam amém. O que é então viver uma vida sexual abundante à luz do que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7? Vocês leram comigo, 1 Coríntios, vamos voltar lá. 1 Coríntios capítulo 7. Veja o que Paulo coloca. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 2. Mas por causa da impureza, das contaminações, da imoralidade, da possibilidade de pecar quando for tentado, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Primeiro, o cônjuge deve compreender o direito do outro. O cônjuge deve compreender o direito do outro. Quando o outro busca para o ato e quando o outro diz: vamos deixar para amanhã, vai ser melhor. O cônjuge deve compreender o direito do outro. Segundo, o marido nunca deve negar a sua participação para atender à necessidade e prazer sexual da esposa, vice-versa. E também a esposa. Paulo está dizendo: marido, não negue aquilo que é da sua esposa, é devido a ela. E diz para a mulher: mulher, não negue ao seu marido o que lhe é devido. Terceiro, o homem e a mulher devem estar se perguntando frequentemente sobre o que possa ser a necessidade do cônjuge nessa área sexual. O homem deve estar se perguntando: qual é a necessidade da minha esposa nessa área? E a mulher deve estar se perguntando:
Qual é a necessidade do meu marido nessa área? Por último, 4. O leito de um casal cristão, Paulo diz, deve viver o clima da mais absoluta democracia. Sabe qual o problema de alguns casais hoje? Só o homem toma iniciativa para o ato. Parece que porque o homem é o líder, o sacerdote, sexualmente ele deve sempre liderar, buscar, procurar, e a esposa se manter passiva, apenas aquela que reage quando o marido age. E Paulo disse: não. Paulo está dizendo aqui: a mulher não deve ser sempre passiva em tendo desejo. E para motivar o marido, ela também pode procurá-lo, seduzi-lo, provocá-lo, buscá-lo. É o que Paulo está dizendo. Gente, hoje eu estava lendo o livro de Cantares e eu encontrei aqui algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, no capítulo de número 2, verso de número 14. Abra aí a sua Bíblia. Eu penso que num estudo como este, a Bíblia não pode jamais ser colocada de lado. Pelo contrário, ela tem que ser o ponto de vista, o ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de chegada, tem que ser a referência, tem que ser aquela que dita os limites, os princípios e nos ensina como as coisas devem acontecer. Cantares capítulo 2, verso 14. Encontraram? Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto. Interessante. Esse texto está falando da lua de mel de um casal em que a jovem, como virgem, tendo sua primeira experiência sexual, é frágil. Pomba, frágil, sensível. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos. Preste atenção que ela se esconde, porque ainda não se sente muito à vontade para se descobrir para ele. Ainda não se sente muito à vontade para estar inteira, desnudada para ele. E aí nós temos um cavalheiro, nós temos um amante inteligente e sábio. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Ele delicadamente delicadamente contribui para que ela se solte, para que ela se entregue, para que ela se renda ao amor, para que ela esteja à vontade no encontro sexual. Por que eu estou enfatizando isto? Porque alguns traumas surgem na lua de mel. Ela, virgem,
e ele já teve na sua vida passada experiências sexuais e aprendeu errado, aprendeu com revistinhas pornográficas, aprendeu com filmes pornográficos, aprendeu de forma distorcida e pecaminosa, se converteu, se absteve, se casou com uma virgem, agora é lua de mel. E por falta de entendimento, compreensão, sabedoria, por falta de sutileza, de cavalheirismo, de inteligência, em vez de lidar com a sua pomba de forma delicada, fazendo ela se descobrir psicologicamente, mentalmente, fazendo ela se soltar, entregando-se ao amor, ele quase que a estupra, ele quase que a violenta, ele quase que agride. E aí, e aí pode estar a frustração de algumas mulheres que não conseguem ver no sexo uma fonte interessante de prazer. Não conseguem ver no sexo algo divino, maravilhoso, bom, prazeroso. Eu tenho experiência nos aconselhamentos que eu faço. Só para vocês terem uma noção rápida, eu orientei uma mulher que na hora do coito, ela tinha que ir para o banheiro vomitar. O que é isso? Eu aconselhei um casal, os dois estavam casados há 3 anos e não tinha acontecido ainda uma penetração, um coito. Eu aconselhei um outro casal, 3 meses casados, ele estava tão reprimido sexualmente, por até então não conseguir ter uma relação completa com a tão jovem esposa, que ele já estava pensando em desistir do casamento. E eu fui usado por Deus para orientá-los numa clínica pastoral, e superaram, principalmente ela, superou o trauma provocado pela ignorância dos pais lá atrás, na família de origem. Por isso que esse texto eu achei ele maravilhoso. É lua de mel, e ele diz: pomba minha. Olha que marido consciente, olha que marido inteligente, olha que marido sensível, olha que marido sábio. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me. Ei, não é ele que arranca, não é ele que tira, não é ele que arrebenta, ele deixa que ela mostra-me. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Se até aqui vocês estão me compreendendo, digam amém. Abra a sua Bíblia agora em Cantares 2:6. Cantares 2:6 diz: a sua mão esquerda, diga mão esquerda, mais forte, diga mão esquerda, diga mão que acaricia,
mão que afaga, mão que envolve. Essa é a mão esquerda. Esteja debaixo da minha cabeça. E a direita me abrace, me proteja, me guarde. Aqui vai uma palavra de conselho para os homens. Nenhuma mulher tem prazer em se entregar aos carinhos da mão esquerda se não é amparada pela mão direita nos momentos necessários da vida. Presta atenção que ela pede a presença das duas mãos do homem. Diz: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e com a sua mão direita me abrace. A mulher se sente muito mais livre para realizar e ser realizada sexualmente quando ela tem um marido que dá a ela o toque sensual, dá a ela o toque sexual, mas antes a protegeu com a mão direita, a sustentou, a amparou publicamente, foi o escudo, foi o protetor, foi aquele que esteve entre ela e aqueles que queriam tirar muitas vezes proveito da ingenuidade, da presteza, solidariedade e generosidade. Protetor, ele o guarda, ele o escudo. Achei isso interessante. Agora dê uma olhada no que está no capítulo 1, verso 15 a seguir. Agora é a esposa. Melhor, continua a esposa e depois a esposa. Eis que a formosa, ó querida minha, eis que a formosa, os teus olhos são como os das pombas. Agora a esposa fala: como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. Está falando da cama, do lugar do encontro. E aqui, essas folhas eram folhas do Egito, que exalavam um perfume agradabilíssimo. Há toda uma preocupação com o ambiente onde o ato acontecia. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E é interessante, quando existe da parte do marido essa preocupação de ser para ela antes o protetor e depois o que dá o aconchego, o toque sensual, o toque sexual carinhoso, e quando a esposa se preocupa em montar o ambiente para que o encontro seja agradável, contando até com o perfume exalado, não das folhas do Egito, mas da concha, das fronhas que foram lavadas com amaciante, com perfume. Olha o que acontece no verso de número, olha o que acontece no verso de número, capítulo de número 2, e o verso de número 2, ele diz assim: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Você já imaginou isso, minha querida? O seu marido ter por você tão grande admiração, ter por você tão
grande apreciação ao ponto de dizer: olha, quando eu te vejo entre as outras, você sobressai como lírio e as outras viram espinho perto de você. Que coisa, gente. Agora tem marido dizendo ao contrário. Tu és um espinho no meio dos lírios. A esposa fica tão aquém, a esposa fica tão longe do que o bom senso e a palavra diz que deve ser, que em vez de ser vista como lírio entre os espinhos, é vista como espinho entre os lírios. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a mulher seja tida pelo marido em função do que ela faz cumprindo o seu papel, que ele diga como Salomão: você entre as outras é lírio entre os espinhos. Veja o que ela diz agora sobre ele, porque são bem resolvidos. Eles estão muito bem resolvidos nessa área. E ele quem diz no verso, ela quem diz sobre ele: qual a macieira, no verso 3, entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete. Preste atenção nisso. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Aqui volta o homem. Preste atenção, gente. Leva-me para onde? Diga: a sala do banquete. Mais forte. Leva-me para onde? Qual é a mulher que não quer ser honrada publicamente pelo marido entre pessoas importantes presentes na sala do banquete? Qual é a mulher? Sabe por que algumas mulheres na cama não têm motivação para honrar o marido? Porque o marido não honra esta mulher publicamente na sala do banquete entre pessoas importantes para ela e para ele. Veja como esses dois estão bem resolvidos. Veja o que ela está dizendo: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o quê? O que está escrito aí? É o quê? Ei, e o seu estandarte sobre mim é o quê? Ei, tá fraco, gente. É o quê? Amor. Ele a leva. Vem aqui, Rose, por favor. Vamos fazer aqui um teatro. Preste atenção. Quem sabe a gente consegue aqui fazer alguns maridos mudar a maneira de pensar. Leva-me à sala do banquete. Aí estão presentes os meus amigos, estão presentes líderes, estão presentes pessoas importantes. Aí o marido chega e diz assim: essa é a minha esposa, e o seu estandarte sobre ela é o amor. Alguém que não envergonha, mas glorifica. Alguém que não expõe os defeitos nem em piadinha sem graça. Ele honra, ele apresenta,
É o que ela está dizendo ali: leva-me à sala do banquete, me honra publicamente, anda comigo, diz que eu sou tua, diz que você me ama para quem quiser ouvir. Vocês estão me entendendo, gente? Obrigado. Senta ali, ó. De repente, se eu precisar de você novamente, tá? Isso. Agora, existem alguns maridos que não honram a esposa publicamente em sala nenhuma, e depois quer que a esposa tenha prazer de honrá-lo no leito. Eu sei que muita gente está me assistindo. Algumas esposas estão indo para o sexo, não para o amor, para o sexo com o marido por obrigação. Não há motivação, não há vontade, não há prazer. Ela nunca conheceu a sala do banquete. Tem algumas que nunca conheceu um restaurante, nunca conheceu um hotel, nunca conheceu um lugar onde o marido a levou para honrá-la. Tem algumas que nunca conheceu nem a cidade onde nasceu. Nunca conheceu nem a cidade onde nasceu, porque ele não leva. Vai gastar. Isso é gasto. Isso não pode. E aí, vamos continuar. Vem o verso capítulo de número 3, o verso 1. Agora deixa eu falar um pouquinho com as mulheres, senão não vale só pegar no pé dos homens, não é verdade? Outro dia eu ministrei na igreja do pastor Jorge Linhares e falei sobre encher as talhas. E eu falei eu falei sobre o nome das 6 talhas lá nas bodas de Caná, e como é que se enche essas talhas para que sejam transformadas, ou seja, para que a água se transforme em vinho e a festa continue. E eu peguei um pouco no pé dos homens. No final os homens disseram: quando é que o senhor vai voltar para falar com as mulheres? Então eu vou falar com as mulheres um pouco hoje. Abra aí a sua Bíblia em Cantares capítulo 3, verso 1. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não achei. Preste atenção que esta mulher de Cantares, ela não é passiva. Ela não fica esperando só o marido procurá-la. Não. Está escrito aqui: busquei o amado de minha alma de noite no meu leito. Apesar de não o ter encontrado, mas ela buscou, ela foi atrás. Ela foi atrás. Agora é interessante, veja o verso de número 5. Capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Agora, a esposa: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Interessante, isso pode acontecer. Ela está dormindo cedo.
e ele deitado ao lado, a procura, porque ele está desejoso por um encontro sexual, mas ela dorme. No verso de número 2 ainda diz, ele falando: abre-me, minha irmã, acorda, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Ele está à porta do encontro sexual, e ele está batendo, e ela dormindo. No verso 3, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. E aí, ele não apenas tenta acordar falando no ouvido dela, mas ela mesmo diz: o meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Agora veja que às vezes em quando algumas esposas são malandrinhas, porque o texto diz que ela dormia, mas não dormia. O texto diz que ela dormia, mas o coração dela velava, porque ela percebeu quando ele meteu a mão por uma fresta. Ele a tocou sexualmente. E no verso 5, levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Tanto ela quanto ele estavam sexualmente molhados. Ele estava expelindo o líquido lubrificante, e ela também já estava com o seu genital preparado, excitada. Mas no verso 6 diz assim: abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora, estava roncando, estava dormindo e dizendo: agora é tarde, esperei demais. Dormiu. No verso de número 6 diz: busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Aí começa uma luta mental. Por quê? Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Aí há um arrependimento, e a mente começa a gerar pensamentos de tortura. Por que eu não acordei? Por que eu não disse sim? Por que eu não dei atenção? Por que eu não respondi quando ele meteu a mão na fresta? Por que eu não aproveitei o momento do desejo dele para um grande encontro e uma grande festa? Por quê? Agora vamos dar uma corrida. Eu tenho mais 10 minutos e eu gostaria de ler para vocês algo que eu escrevi até num livro que vai sair daqui a pouco. A pergunta, gente, que se faz quase sempre é esta: por que o sexo às vezes não acontece como deveria no casamento, ou acaba? Por que o sexo acaba no casamento? Primeiro, porque
muitas vezes os dois procuram desenvolver a intimidade com base no que cada um tem de pior. Quando eu amplifico os defeitos e minimizo as qualidades, eu edifico sobre areia. E isso não contribui para que a relação sexual seja festiva, melhor. Segundo, quando é que o sexo acaba no casamento? Quando a familiaridade que pode gerar o desrespeito leva o casal a viver uma vida de agressões sutis, que esmaga a alma, minando assim o desejo para os encontros sexuais. Quem é que se realiza sexualmente no casamento se a alma está sendo esmagada pelo outro? Quando é que o sexo acaba no casamento? Quando a falta de criatividade do casal. Isso tem a ver com lugar, posições, forma e ambiente. Tudo dentro dos limites do bom senso e das escrituras sagradas. A rotina rouba a glória do ato sexual. Tudo que é feito do mesmo jeito, todos os dias, no mesmo lugar, perde a graça. Quando é que o sexo acaba no casamento? Quando não se dá a importância devida à prática do ato sexual com qualidade. Com razão, alguém disse assim: olha, depois que um casal aprende a fazer amor, nunca mais se contentará em apenas fazer sexo. O grande problema é que muitos estão fazendo apenas sexo e não amor. Fazer amor é uma arte que deve ser aprendida e praticada para que os dois a cada dia encontrem, ou seja, ganhem mais habilidade. Quando é que o sexo acaba no casamento? Quando há um problema de saúde e por causa do preconceito, medo, machismo ou qualquer outro motivo, o cônjuge não procura ajuda médica, prefere ir empurrando com a barriga uma vida conjugal infeliz. Quando é que o sexo acaba no casamento? Quando o casal deixa de sair sozinhos para realizar novas luas de mel. Você já ouviu alguém dizer assim? Para mim não dá. Jamais eu vou deixar meus filhinhos com os outros. Querida, que tal passarmos 2 dias? Como é que chama essa cidade aqui de Minas que é frio a beça? Que tal 2 dias lá em Monte Verde? Eu e você. Com quem que vamos deixar as crianças? E sabe quantos anos tem as crianças? 16 anos. 18 anos. Querida, que tal nós passarmos uns 3 dias numa cidade do litoral? Com quem que vamos deixar os nenéns? Preste atenção. Se nós não tivermos o nosso momento exclusivo a 2, a vida sexual vai se desgastando. Não é só uma lua de mel lá no início. Nós precisamos renovar, criando situações para que outros encontros como aquele aconteçam, para que não percam a graça. Ei, eu tenho o Pedro, tenho a Letícia, tenho o Douglas, e a minha vida é viajando, e faço questão sempre de levar a Rose comigo quando vou para fora do país. Não morreram, não se perderam, estão aí vivinhos da Silva, amam o pai, amam a mãe, não morre, gente. Acaba com essa bobagem. Com quem que vai ficar o nenê? Esse excesso de proteção gera filhos fracos, vulneráveis. Douglas,
Douglas foi para os Estados Unidos, 16 anos, está lá até hoje. Vivinho da Silva volta o mês que vem, não morreu. Muito pelo contrário, cresceu, amadureceu, aprendeu, enriqueceu com novas experiências. Pais superprotetores criam filhos frágeis, vulneráveis, dependentes, narcisistas. Por isso, não abra mão do seu tempo para que os dois possam usufruir do melhor da vida sexualmente. Se vocês me compreendem, digam amém. A partir de hoje, tire um tempo, cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, e vão para uma nova lua de mel. Diga para sua esposa, entendeu, querida? Dicas para os dois fazer amor e não apenas sexo. E é interessante que no livro de Cantares, quando ela diz assim, saiamos ao campo, e ela o leva até para debaixo de um pé de uva, parreira, e olha a expressão que ela usa no capítulo 7, dar-te-ei ali o meu órgão genital? Não. Dar-te-ei ali meu sexo e sexualidade? Não. Ela diz, dar-te-ei ali o meu amor. Fazer sexo, gente, se faz até com uma prostituta, sem amor, sem compromisso, sem vergonha, sem juízo. Agora, fazer sexo, agora fazer amor não. Fazer amor exige cumplicidade, lealdade, fidelidade, intimidade, afinidade. Isso é fazer amor. Dicas para os maridos. Se você acordou com a alma desejosa por um encontro sexual de forma diferenciada com sua esposa logo mais à noite, dê um sinal a ela, porque nenhuma esposa também é obrigada a adivinhar sempre. Às vezes ele não disse nada, não fez nada, não demonstrou nada, e aí à noite, você não entendeu? Dê um sinal. Deixe um bilhete romântico. Deixe um bilhete romântico. Eu escrevi uma poesia aqui para minha esposa, que eu até tive a coragem de colocar aqui no livro. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Com um bilhete desse aqui, não tem como não ter um encontro à noite. Um olhar, um toque e um beijo faz brotar o doce desejo. Bem antes, bem longe, foi ontem. Se deitaram, se aconchegaram, mas não fizeram. Cansados, exaustos, deitados, adiaram. Raiou o sol, a noite se foi. Amando, aquecidos, bem dormidos, ele quer, ela deseja, os dois decidem, é hoje. Tudo depende de como foi ontem. Deram respeito, aconchego, perdão, gentileza, carinho e atenção? Sim, podem ir, pois construíram a tenda e o leito do amor sem peso e sem dor. Que clima, tem festa, tem fogo, não tem pressa. Quando se faz amor, se esquece de medir o tempo. O banho, o cheiro, os dois por inteiro se vestem, se cobrem, se descobrem. Não importa onde, em casa, na sala, no quarto ou no banheiro, tudo está cercado, protegido e fechado, só os dois, amando, se entregando por inteiro. Almas nutridas,
tentadas não cedem, porque sabem viver, beber e absorver a essência do amor, amor que alimenta, amor que sustenta. Sexo no casamento só faz sentido quando movido pelo amor. De repente, não precisa ser um bilhetão desse, não é verdade? Mas pode ser um bilhete, dizendo do seu desejo através da apreciação. Mande um e-mail, passe uma mensagem pelo celular, ligue e deixe um recado na secretária eletrônica. Assim os dois estarão se preparando para o melhor. De vez em quando, busque um lugar diferente daquele onde sempre acontece o ato conjugal. Seja criativo. Mande as crianças para a casa da sogra. Use o território todo da casa. Você já pensou um casal que se relaciona há 30 anos no mesmo quarto, na mesma cama, no mesmo canto, no mesmo lugar? Isso é rotina, isso é mesmice, isso faz a relação perder a graça. Terceiro, se a mulher se excita mais com o que ouve, aprenda a sussurrar nos ouvidos da sua esposa palavras que externem seu apreço, admiração, afeto, amor, carinho. Gaste mais tempo com toques, afagos, abraços e beijos antes do coito. Prolongue o tempo do platô, tempo maior de excitação. Valorize os perfumes, cremes, banho, faça barba. Cuidado com essa mania de alguns homens. Não suei hoje, querida. Não se concentre apenas nos órgãos genitais da esposa. Descentralize o sexo. Há uma viagem a ser feita por caminhos que levam até onde você quer chegar. Porém, quanto mais demorado for, melhor para ela. Lembre-se, tudo na vida deve ser feito com criatividade. Fique atento a tudo aquilo que possa desconcentrar a esposa. Verifique se a porta e a janela estão bem fechadas. Senão a esposa não vai prestar atenção no ato, vai ficar vigiando se alguém abre a porta ou apareça na janela. O homem tem que ser inteligente e tem que verificar se está tudo bem fechado, para que a esposa relaxe e fique à vontade. Pelo contrário, só ele pratica o ato e ela fica vigiando o espaço. Se não há possibilidade de as crianças ouvirem, ou uma visita que esteja em casa, eu acho que coloquei errado, deixa eu explicar aqui. Se não estiver tudo muito bem fechado, há possibilidade de as crianças ou as visitas ouvirem, fazendo com que a relação não seja espontânea, principalmente da parte da mulher. As mulheres se preocupam muito mais do que os homens em relação a tudo isso. Por isso, quando o homem não atenta para esses detalhes, a mulher não fica à vontade para fazer amor. Agora, dica para as mulheres. Ao perceber a intenção do marido, procure corresponder, a menos que você tenha uma razão que justifique adiar o encontro sexual. Se o homem se excita mais pelo que vê, procure vestir-se e se pentear de forma sedutora e atraente. Graças a Deus que lá em casa, a Rose jogou fora todas as camisetas do Lula. Brincadeira, gente. Mas vocês já imaginaram uma esposa esperar o marido para o encontro sexual? Ela não pente o cabelo, ela amarra, está amarrado.
Ela põe uma camiseta com a fotografia do prefeito, aquela coisa maravilhosa: vote em mim. A calça de moletom que vai o fundo vai no joelho, conhece? Com 2 furinhos assim. Aí põe uma meinha dele preta e a outra branca no pé, e um chinelo havaiana, e se apresenta. Ele olha assim e diz: vamos jejuar, querida? Você está me chamando para uma vigília? Não há clima. Se o homem se excita pelo que vê, cuide do cabelo, cuide da maquiagem, cuide da vestimenta. Outro dia alguém me disse: eu tenho medo, pastor, de ser tida como vulgar se eu me vestir um pouco mais sedutoramente para o meu marido. Eu disse para ela: querida, eu trabalho aconselhando homens e mulheres. Não tenha medo, porque o homem se excita pelo que vê. E se você fizer isto, muito pelo contrário, você vai estar motivando, incentivando, estimulando o seu marido. Se o teu marido não é do tipo afetuoso, ele pode aprender com você. Não apenas lhe dê carinho, toques e afagos, mas também verbalize sobre a sua necessidade de ser tocada carinhosamente. Seja ousada no fazer amor, dê liberdade à sua imaginação, sem ferir o cônjuge e transgredir princípios. Valorize o perfume, o bom hálito, os cremes, a música romântica, as roupas adequadas para o momento, as frutas interessantes. Vocês sabiam que no livro de Cantares fala muito de uva, fala muito de maçã, para que dê um hálito agradável para o beijo. Procure evitar pequenas manias. Não sucumba à lei do capricho. Isso pode quebrar o clima romântico. Existem algumas mulheres que são extremamente chatas, e elas se deixam dominar pela lei do capricho, e de repente quebra o clima, estraga tudo. Eu já disse que algumas mulheres praticam ato sexual de forma mecânica, olhando para o teto, e de repente o marido tentando acender o fogo, e elas dizem: querido, ele, o que foi? Nós precisamos pintar esse teto. Ela está com a cabeça em outro lugar. Ela não se concentrou, ela não foi presa pelo ato de fazer amor. A outra diz: querido, dá um tempo. E ele fica: o que foi? Esqueci. E ele pensa que ela vai pegar o óleo para fazer uma massagem. Não, deixa eu tirar a carne do congelador, que amanhã teremos visita. Onde é que essa mulher está com a cabeça? Que marido que consegue se realizar com uma mulher tão programada mecanicamente dessa forma? De vez em quando, surpreenda seu amado, esperando-o de uma forma que ele seja estimulado sexualmente. Prepare a casa, o jantar, a sobremesa. Coloque um hino romântico. Vista-se de forma sedutora. Se penteie. Calce uma sandália. Passe um perfume que ele gosta. Leve as crianças para ficar com alguém de confiança.
monte o cenário, propicie para ele, às vezes em quando, ou melhor, para os dois, uma noite inesquecível. Qual é o homem que não se rende diante de uma esposa assim? Olhem para cá, e espero que o Claudivan esteja com essa câmera bem pertinho aqui. Algumas mulheres, se fossem um pouco mais namoradeiras com o marido dentro de casa, teriam um marido muito melhor para elas. Vou repetir. Algumas mulheres, se valorizassem um pouco mais esse aspecto, não exageradamente, pouco mais, teriam maridos melhores. Quando os instrumentos estão afinados e os músicos tocam bem, o relacionamento a cada dia vai se tornando mais doce, agradável e prazeroso. Repito, não basta fazer sexo, é bem melhor fazer amor. A diferença entre fazer sexo e fazer amor está no que significa uma coisa e outra. Fazer amor é entrega, é desnudar a alma, descobrir-se para o cônjuge, se deixar conhecer e conhecer o outro. A sexóloga Maria Helena Matarado diz o seguinte: quando as pessoas se unem fisicamente, sem revelar sua personalidade, sua individualidade, acordam depois do ato e se percebem dois estranhos, porque o amor não é apenas a revelação da nossa parte exterior, mas é, mais que tudo, a revelação do nosso mundo interior. Se não fosse assim, qualquer relacionamento, mesmo os extra ou pré-conjugais, daria certo. Só os casais que fazem amor sabem que a recompensa é encontrar no prazer o prazer que proporciona ao cônjuge. Isso porque é o prazer, o laço que os une. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no ombro da sua esposa. Vem aqui, Rosa, por favor. Diga comigo: eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Diga isso comigo: uma vida bem resolvida, sexualmente, é só para aqueles que procuram fazer amor e não sexo. Você acredita que Deus é o mais interessado em nos abençoar nesta área? Sim ou não? Vocês acreditam que Deus planejou para nós, através do ato sexual, alegria, prazer, satisfação, gozo que contribui para a unidade do casal? Sim ou não? A Bíblia diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção. É bem mais fácil trabalhar na empresa quando isso é bem resolvido lá em casa. É bem mais fácil a mulher ficar em casa fazendo e cumprindo sua missão quando isso está bem resolvido. É bem mais fácil vencer as tentações fora de casa quando isso está bem resolvido. É bem mais fácil espiritualmente estar bem na presença de Deus quando sexualmente estamos bem resolvidos. Eu quero orar por você. Não tenha medo nem vergonha de procurar o pastor da igreja por um conselho. Não tenha medo nem constrangimento
em procurar um ginecologista, um urologista, uma terapeuta sexual, se você precisa de resolver uma disfunção. Não tenha medo. Se o teu problema é ejaculação precoce, homem, leia um bom livro. Tem um livro, 104 erros que um casal não pode cometer, que existe todo um treinamento, passo a passo, para resolver isso. Isso tem cura. Irmã, às vezes, o teu problema não tem nada a ver com o que você está pensando. É uma questão de reeducação mental, de libertação de uma forma de pensar errada. Às vezes ouvir uma boa fita, ler um bom livro, às vezes buscar uma ajuda profissional nessa área pode resolver todo o problema. Todo o problema. Hoje nós temos um avanço tecnológico, temos o avanço da ciência em nosso benefício. Além de tudo isso, se for uma ação maligna, há poder no nome de Jesus para nos libertar. Deus quer que sejamos melhor nesta área, e depende de nós. Amém, queridos? Eu gostaria que você orasse hoje, dizendo: Senhor, eu quero fazer amor com a minha esposa, a esposa com o marido, e não apenas sexo. Nós queremos viver a plenitude da tua bênção nesta área. Nós queremos fechar todas as brechas. Vamos dizer sempre não à pornografia. Vamos dizer sempre não àquilo que fere o cônjuge e transgride princípios. Vamos dizer sempre não àquilo que é imoral, porque é possível sentir tudo o que é para nós sentir de prazer, de alegria, de gozo, sem precisar transgredir princípios. É possível ser feliz atentando para os limites do bom senso e da palavra. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos porque tu és fiel. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é o nosso manual. A tua palavra é a nossa regra de fé. Foi o Senhor quem fez homem e mulher, com todo o mecanismo, com o propósito de, no contexto seguro do casamento, usufruírem desta bênção. Não foi o diabo que criou isto. Orgasmo pleno é obra tua. Foi o Senhor quem nos fez assim. Foi o Senhor que dentro do casamento disse que os dois se tornariam um só, através do coito, através do encontro na intimidade. Senhor, abençoa cada casal aqui, abençoa cada vida, aqueles que estão me assistindo. Espero que eles tenham compreendido estas lições, espero que eles tenham absorvido estes conselhos, que sobretudo, Pai, o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, até mesmo nesta área, que os nossos encontros não sejam mecânicos, que não venhamos a fazer por fazer, mas que seja uma celebração, seja um momento de prazer e de louvor ao teu nome, porque até mesmo na hora do ato, nós queremos glorificar-te, te agradecendo pela bênção desfrutada. Pai, abençoa cada esposa, abençoa cada marido. Se há algum problema de enfermidade, nós ministramos cura nesta área. Nesta hora também, se há algum problema espiritual nesta área, nós repreendemos o diabo, nós o repreendemos em nome de Jesus, e que todos possam caminhar debaixo da bênção, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo da tua bondade, e que sejam felizes, e que saibam praticar a arte do diálogo sexual, e que não façam apenas sexo, mas que sobretudo façam amor. Pai, nós te agradecemos e pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Pastor Josué Gonçalves. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 Operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeto Família Debaixo da Graça.